Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Amados, eu trouxe material, tá aqui, tá lá, chega de falar disso, né? Toda vez que eu venho aqui eu falo, tem um monte de mensagem ali de casamento, de família, livro, para você investir no seu relacionamento e na sua família, no nome de Jesus, vai estar ali à sua disposição e a gente vai servir você. Eu estou aqui com essa palavra nova que eu quero hoje trazer para você, Gênesis capítulo 29, a partir do verso de número 16. Apesar de ser uma palavra só para casais, eu não vou hoje tratar nada sobre intimidade sexual. Hoje eu não vou tratar sobre esse assunto. Eu quero falar sobre como ter o casamento dos meus sonhos. Porque talvez o que eu vou falar aqui já possa até melhorar a sua intimidade sexual. Pastor, eu gostaria de saber o que o senhor fala sobre sexo no casamento. Tem o DVD ali, a gente fala sobre sexualidade, você pode adquirir. Hoje eu quero estar com vocês aqui em Gênesis capítulo 29, a partir do verso 16. E o tema da mensagem é como ter o casamento dos meus sonhos. Eu vou seguir com vocês aqui no telão, para a gente ter a mesma linguagem. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, talvez exista alguma tradução aí, que está escrito Lia, isso não importa. E o da mais moça, Raquel. Leia tinha os olhos enfermos, tem a tradução que diz baços, embaçados, enquanto que Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó, porquanto amava Raquel, disse: 7 anos te servirei para ter a Raquel, tua filha mais moça. Respondeu Labão: melhor é que eu a dê a ti do que a outro, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por causa de Raquel, e estes 7 anos lhe pareciam como poucos dias, pelo muito que a amava. Então Jacó disse a Labão: dá-me minha mulher, porque o tempo já está cumprido, para que eu a tome por mulher. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e fez um banquete. À tarde tomou a Leia, sua filha, e a trouxe a Jacó, que esteve com ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Leia, sua filha. Quando amanheceu, eis que era Leia, pelo que perguntou Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Porventura não te servi em troca de Raquel? Por que então me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, não se dar a menor antes da primogênita. Obrigado, Senhor, por essa noite especial. Obrigado pela tua palavra maravilhosa. Nós estamos diante de ti, Senhor, como casais, e pedimos, meu amado, fala ao nosso coração. Que essa palavra seja uma palavra de cura, seja uma palavra de libertação, uma palavra de transformação, uma palavra de luz, e que cada casal que veio aqui seja por ti hoje ministrado e abençoado. Teu nome seja glorificado e demônios envergonhados. Em nome de Jesus, diga amém. Queridos, eu sou casado, como eu disse ontem, esse ano faço 22 anos de casado, em outubro, 22 anos de casado. Trabalhamos com família e casais há perto de 20 anos, de 20 e poucos anos, porque desde quando nos casamos, nós já começamos a trabalhar com casais e famílias. O Ministério Família de Sucesso tem aí perto de 10 anos de vida, mas a gente trabalha há cerca de 20 anos com casais e família. Temos ministrado no Brasil inteiro e fora do Brasil.
E sabe, irmãos, a verdade é que a maioria dos casais está de alguma forma frustrada com o casamento. A maioria dos casais esperava uma coisa do casamento e acabou encontrando outra coisa. A verdade é que existe uma grande diferença entre o ideal que nós fazemos de família, o ideal que nós fazemos do sexo, o ideal que nós fazemos do casamento e a realidade do que é família, casamento e intimidade sexual. Quando nós somos jovens e não nos casamos ainda, a gente imagina como é que vai ser o sexo no casamento, especialmente se você se casou e você se casou cristão, virgem, se você não teve outras pessoas que você se envolveu sexualmente, aí é que você então faz uma ideia, um ideal, uma imaginação do que seria a vida sexual. Se você teve um sexo fora do casamento e casou, mesmo assim você não sabia o que era o sexo no casamento. Por quê? Porque mesmo a pessoa que viveu uma vida sexual antes do casamento era aquela coisa, segunda-feira, encontra num motel, na casa não sei da onde, não era aquela convivência, o dia a dia, o morar junto, conviver, a regularidade da convivência e do sexo. Então, a gente tem o ideal do que é morar junto, do que é a família, do que é o casamento, do que é o sexo. Porém, há uma grande diferença entre esse ideal e esse real. Eu quero pegar essa história do Jacó, da Lia e da Raquel, e eu quero aproveitar que o Jacó teve a oportunidade de ter duas mulheres, e eu quero fazer um comparativo aqui, trazendo, claro, para a nossa realidade de uma mulher só, de um marido só, mas um paralelo entre o ideal e o real, entre o sonho e a verdade, entre o casamento que você queria e o casamento que você tem. Então a gente tem aqui a Raquel e elas representam, a Lia e a Raquel, elas representam o sonho e a realidade. Então vamos começar a falar um pouquinho do sonho e da realidade. Quem era a Lia? A Lia era a feinha. Né? A Lia era feinha. A Bíblia é muito bonita, né? A Bíblia diz assim, nos dias da mulher, quer dizer, ela estava menstruada. O Abraão já não funcionava mais. A Bíblia é delicada em falar. Então a Bíblia fala, Lia era de olhos baços, mas Raquel, esse mas acaba com a Lia. A Raquel era bonita, a Raquel era gata, a Raquel era lindona. A Bíblia diz que Jacó, que não era nada besta, né, viu as duas e falou, a Raquel é de Deus, a Raquel é bonitona. Quem aqui sabe me dizer, não diz não, só me diz se você sabe, o que significa o nome Lia? Alguém sabe o significado do nome Lia? Alguém sabe? Lia significa vaca selvagem. Literalmente, você pode pesquisar. Lia significa vaca selvagem. Quem sabe o significado de Raquel? Ovelha. Ovelha. Então ninguém quer casar com a vaca selvagem. Não é verdade? E ainda casar com uma mulher braba. Uma mulher nervosa. E ainda feia, irmão. Pelo amor de Deus, né? Porque tem gente que casa com uma mulher linda, que é horrorosa no sentido de pessoa, mulher chata, mulher braba, mulher que manda. Eu vi um rapaz uma vez, ele era feinho, coitado, e casou com uma mulher linda, linda, mas a mulher era chata, briguenta, mandona, mas pelo menos é bonita. Agora, irmão, se você fez a mesma coisa que Jacó, e casou com uma mulher chata, braba, mandona, vaca selvagem, ou com um boi do pântano, e ainda feio, aí é de lascar, né, não, irmão? Então você tem aqui a Lia, e a Lia era quem? Feia e braba, vaca selvagem. E quem é a Raquel? Linda, ovelha, doce, submissa. Todo mundo quer essa mulher
que é doce, tranquilo, obediente, e ninguém quer a hostilidade, a braveza e a ignorância da vaca selvagem. Então, nós temos aqui o Jacó casado com o sonho versus realidade. Pastor, eu quero ter o casamento dos sonhos. Então vamos falar algumas coisas sobre isso. Primeira coisa, você precisa ter sonhos. Olha para a pessoa, aliás, para a pessoa não, olha para o seu cônjuge, né? E diga assim para ele, você precisa... Gente, vocês vieram num culto de casais. Aproveita que não tem noivo, nem namorada aqui. Olha, mesmo que seja com... Pastor, estou com raiva dela, mas fala assim mesmo. Né? A gente veio aqui, pastor, não sabe nem se eu vou sair daqui casado. Vai sair depois dessa palavra. Olha para ela, faz olhar aí de bonitão, de bonitona, né? De ovelha, não faz olhar de vaca selvagem, não. E fala assim, volte a sonhar. Fala assim, nós precisamos sonhar. Gente, antes de casar, todo mundo sonha. Eu quero te perguntar, pelo amor de Jesus, não responda alto. O que você sonhava? Não estou falando o que você tem. Eu estou perguntando o que você sonhava. Você sonhava com quem? Com um homem alto? Baixo? Você sonhava com um cara bombadão? Pastor, eu queria casar com o naipe do Schwarzenegger, fortão, grandão, 60 centímetros de braço e tal. O que você sonhava? Você sonhava com uma loira, uma morena? Você queria um ruivo? O que você queria? Você queria uma pessoa que falasse muito? Pastor, eu precisava casar com alguém que fala muito, porque eu sou uma múmia. Então tem que ter alguém que fala. Ou então você não, pastor, eu precisava casar com alguém que fala pouco, porque senão disputa na hora de conversar. Né? Os dois querem falar um mais que o outro. Como é que você sonhava? Você sonhava casar com alguém tranquilo, bem pacato, bem paradão? Ou você queria uma pessoa enérgica, para frente, né? Que resolve, que faz, que acontece? Você queria ter casado com uma pessoa rica ou pobre? Essa pergunta, né? Pastor, meu sonho era casar com bem pobrezinho, humilde. Eu queria crescer com ele, passar necessidade com ele, para a gente ter um testemunho para contar. Também tem um homem que queria dar o golpe do baú, pastor, queria ter casado com uma mulher rica, né? Uma mulher de dinheiro. O que você queria? Como é que você sonhava? Você sonhava com uma pessoa... Como? Um pastor, um líder. Porque tem todo gosto. Tem gente que... Eu não poderia casar com uma mulher ativa, sanguínea e tal. Ia ser problema sério na minha casa. Se fosse uma mulher dessas, vaca selvagem, braba, enérgica, ia ter que esconder as facas dentro de casa. Porque eu já sou o boi selvagem, né? Então tem que casar com uma pessoa mais tranquila, mais calma. Mas a pessoa é calma demais, tem que casar com alguém mais animado. Então qual era o seu sonho? Então você tinha um sonho. O Jacó também tinha um sonho. Ele sonhava em casar com a Raquel. Então, você vê uma coisa interessante, irmãos. Presta atenção nisso aqui, porque isso é importante. A Bíblia diz que o Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, e esses 7 anos pareceram para ele como se fossem poucos dias. Não é hipérbole. Não é uma linguagem de exagero que a Bíblia está usando, não. Pastor, como é que alguém trabalha 7 anos por alguém e parece em poucos dias? É só você parar para pensar na sua história. É só você parar para pensar na história de um monte de gente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente está namorando, quando a gente está apaixonado, quando a gente está na época da conquista, algum esforço para nós parece difícil demais? Não, não parece. Quando você está querendo namorar uma menina, se ela disser para você, ai meu Deus, eu estou com vontade de comer comida japonesa, você sai pedindo dinheiro emprestado, entendeu? Você financia a comida japonesa, moço,
Pelo amor de Deus, parcela esse jantar em 3 vezes para mim. Né? Você corre atrás. O que você vê namorado fazendo no dia dos namorados? A menina querendo um iPhone, o miserável vai lá, compra um iPhone 60 vezes. Dá um jeito, faz vale, trabalha de madrugada, pede para a mãe, para o pai, para o tio, para a tia. Faz de tudo para poder o quê? Agradar o objeto do seu amor, o seu sonho, o objeto da sua conquista. Época de namoro, a galera emagrece. É ou não é verdade? É ou não é? Eu não vou perguntar quantos de vocês aqui para poder casar emagreceu. Ah, eu vou emagrecer, vou cuidar do corpo, e vou para a lua de mel. Misericórdia aparecer desse jeito na lua de mel. Então a pessoa emagrece, cuida do corpo, vai para a academia. Os homens fazem coisas inimagináveis. A homaiada, quando está apaixonada e quer conquistar, toma banho, escova o dente. É impressionante, irmãos. Usa perfume, arruma, põe roupa bonitinha, tudo para poder conquistar a pessoa. A gente faz coisas. Eu ouvi um pastor me contar uma história. Eu não lembro qual era a cidade, distância da cidade, mas ele me disse assim: pastor, eu pegava um ônibus, tipo, final da tarde, sexta-feira, chegava na outra cidade 10, 11 da manhã, já perto do almoço. Eu almoçava com a minha namorada, passava a tarde com ela, a gente jantava junto. No outro dia de manhã, estava com ela, almoçava, tinha que pegar o ônibus e ele saía do terminal rodoviário direto para o emprego. Fez isso durante muitas vezes, muito tempo. Várias vezes ele fez isso. Por quê? Porque ele estava apaixonado. Então você imagina o Jacó capinando, e a Raquel passava e ele dizia: oh, meu Deus do céu, essa menina vai ser minha, né? Vou te pegar, você vai ver o que é bom para tosse, menina. A hora vai chegar, né? Se o texto existisse, ele ia ficar toda hora. É melhor casado que viver abrasado, meu Deus do céu. E o Jacó está lá tirando leite da cabra e vendo a Raquel passar, e a Raquel para cá, e a Raquel para lá, e janta, e ele lá trabalhando, ralando, irmão, se sacrificando, mas o esforço para quem é apaixonado, para quem ama, parece pequeno. Pensa bem, se a sua namorada ou seu namorado dissesse assim: ah, eu queria tanto amanhã, eu preciso tanto amanhã, estar no aeroporto, 4 da manhã, não tem quem me leva. O que o namorado faz na hora? Arruma um carro emprestado, dá um jeito, põe gasolina no carro de alguém. Eu vou te pegar, dorme na porta da casa, mas leva a menina 4 horas da manhã. Se o rapaz falar: ah, mas eu queria tanto comer tal coisa, a menina corre, olha no Google a receita, isso, aquilo, porque quer agradar, porque quer conquistar. Nenhum esforço nessa época de conquista parece grande demais. A gente faz o que for preciso para poder conquistar a pessoa e ganhar a pessoa. Bom, a gente se arruma, a gente se maqueia, a gente presenteia, a gente leva para comer fora. Nunca vi um namorado levar uma namorada para comer e falar assim: ó, você não pode pedir nada caro. Nunca vi isso. Né? O cara chega lá e pode até ir desesperado, morrendo de medo, mas ele não chega lá e diz assim: olha, não pode isso aqui não, tá doida, tá maluca? Tá pensando que eu sou o quê? Banco? Coisa que a gente ouve depois de casado, mas no namoro, não ouve. Às vezes o rapaz até fala: olha, me deu uma vontade de jejuar, que ele viu que o que ela pediu só dá para uma pessoa pagar. Amor, tô sem fome, que sobrar aí eu como. E às vezes a menina, ó, come tudo. Então você não vê dificuldade, você não mede esforço. Conquistei, pastor. Namoramos, noivamos, chegou o dia do casamento. Foi assim que aconteceu aqui. O que o Labão fez? Uma festa. Eu sei que nem todos de vocês puderam fazer uma festa de casamento, mas é o desejo, é o sonho de todo mundo. Vamos para fazer uma festa. Aí o que a gente faz? Arruma tudo, gasta dinheiro, investe, prepara uma festa linda, ou uma festa pequena para amigos, ou uma festa aberta para muita gente. Meu sogro, minha sogra, meu pai e minha mãe tinham dinheiro, então fizeram uma festa de casamento para mim, para 200 pessoas, no clube da ASBAC, que é o clube dos funcionários do Banco Central lá em Brasília.
extraordinário salão, maravilhoso. Eu fiquei indignado. Eu falei para minha sogra, me dá esse dinheiro para eu tirar uma lua de mel boa, para eu ter dinheiro para comprar alguma coisa. Ela falou, não. Ou a festa, dinheiro para você não vai nada. Eu falei, então faz essa festa, né? Porque eu não ia me dar o dinheiro. Deus me livre, eu me arrependo profundamente se eu tivesse pago. Então, vamos para a festa, e festa chiquérrima, jantar chiquérrimo. E, irmãos, eu cortei a gravata nessa festa de casamento, deu minha gasolina da viagem, deu tanto dinheiro de tanta coisa que tinha lá, gente boa e tal. Então eu tive essa festa. Você vai lá para o culto, no dia do seu casamento, todo mundo vai como para o dia do casamento? Feliz. Vou casar. Glória a Deus, chegou a época, chegou o dia, o pastor está aqui, né, vai celebrar o casamento, tapete, o vestido foi comprado, preparado, todo mundo nervoso. Eu não sei se é o casamento, irmão. Eu achei que eu estava calmo no meu casamento. Mas eu descobri depois, vendo a fita, né, cassete, não era DVD, a fita cassete, que eu não tinha ouvido a pregação, eu não tinha visto ninguém. Eu falei, meu Deus, esse cara estava no meu casamento, essa pessoa estava, porque eu estava lá, eu estava só conversando comigo mesmo. Não, eu ficava assim para mim mesmo, nossa, está tão calmo, está tranquilo, mas na verdade eu não estava vendo nada. Então lá vem meu sogro, traz minha mulher, e você recebeu sua esposa, todo mundo chique, todo mundo arrumado, a mulher de cinta, o cara de cinta, né, todo mundo bonito, tudo arrochado. Nossa, que coisa linda e tal, festa, celebração, expectativa, sonho, oh, coisa boa, casamos, vamos para a lua de mel. O Jacó casou, naquela época a turma bebia um vinho, o Labão encheu a turma de vinho, e não tinha luz elétrica, irmão. E lá pela meia-noite, sem estrela, sem lua, o Labão disse, gente, apaga tudo quanto é vela que tiver aí, tudo quanto é lamparina. Jacó entra no quarto. Jacó entrou no quarto, meu filho. E o Labão empurrou a Lia lá para dentro. Eu vou fantasiar aqui, né? O Jacó meteu a mão, viu que não era homem. Não, tem. É o que eu faria no escuro. Eu falei, deixa eu ver aqui. Opa, é mulher, meu Deus, é ela. Jacó, ó, pau, na Lia. Oh, irmão, Jacó dormiu. Quando Jacó acordou, o Satanás estava dormindo do lado dele. Você já pensou, você está esperando a ovelha linda? A ovelha linda, doce, obediente, maravilhosa, quando acorda, meu Deus do céu, o que é isso? O cara já acorda com ressaca, dor de cabeça, olha a Lia e fala, meu Deus. Quando ele vai lá reclamar com Labão. Irmãos, isso aqui acontece com muita gente. Vamos falar aqui as situações. Esse no outro dia, pode ser o outro dia literal. No outro dia da lua de mel, no café da manhã, no almoço, a gata já pode botar a unha de fora e você vê que é uma onça. O cara já pode inaugurar a primeira ferradura dele do casamento. É ou não é verdade? No outro dia, você já começa a olhar o comportamento daquele camarada, já começa a olhar o comportamento daquela mulher e fala, gente, estranho. Esse, no outro dia, pode ser uma semana depois, um mês depois, 3 meses depois, 6 meses depois. Esse no outro dia, pode ser no outro dia, e pode ser um tempo depois, indefinido. Que acontece uma coisa com a maioria dos casais. Que é o quê? Pastor, pacote veio errado. Já ouvi muito isso. Casei com uma pessoa e é outra.
E aí a gente começa a ter uma sensação, um pensamento, um sentimento. Casei errado. Ele não era assim. Ela não era assim. E isso inclui o quê, irmãos? Posso falar a verdade para vocês, gente? Eu não estou falando para ninguém em particular. Eu quero falar para quem precisar ouvir. Isso inclui espiritualmente. Pessoa que transmitia aquela impressão de ser um homem de Deus. Uma mulher de Deus. Eu peguei um caso, infelizmente, de uma moça da minha igreja, de um rapaz do louvor da igreja, que no meio da crise no casamento, antes do MDA, porque a gente, quando não tinha MDA, as crises surgiam quando já estava para morrer, para UTI, né? Hoje, graças a Deus, a gente confessa tentação e fraqueza, para não confessar pecado nem fracasso. No início do problema, com o MDA já trata. Louvado seja Deus pelo MDA, pela vida do pastor Eibe e companhia. Mas nessa época não, quando a bomba estourava já estava ruim. E aí a mulher dele sentou na minha frente e falou assim: pastor, nunca esse homem me chamou para fazer uma oração junto. Nunca fizemos um jejum em família. Nunca se abriu a Bíblia dentro da minha casa. Nunca ele levou meus filhos para a presença de Deus. Eu conversei esse tempo atrás com uma outra, que não é da minha igreja, um casal, de um cantor que tem até, aqui no sul não, mas ele tem até certa fama por aí. E a mulher dele falou assim para mim: pastor, meus filhos sabem o nome do jogador de futebol do nosso time aqui, sabe tudo do UFC, sabe, mas meu marido nunca leu a Bíblia com eles, nunca orou com eles, nunca contou uma história bíblica para eles. Gente que sobe no altar, pega o violão e e adora, e fecha o olho, né? E toca, e a pessoa que está sentada ali, a moça, antes de casar, olha para esse cara tocando, ministrando, né? E dedilhando, e fala: meu Deus, isso é um homem de Deus, está no louvor, olha que bênção. Né? Às vezes olha a menina, fala, a menina está ali, que menina de Deus, que menina crente, glória a Deus. E aí quando você casa, que você vai conviver, irmãos, que você vê o palavrão, que você vê o programa, que você vê a novela da pessoa, que você vê o tipo de coisa que ela lê, que ela fala, e você vai pensar assim: poxa, agora nós vamos orar junto, vamos ter uma vida com Deus, ela vai ou ele vai até me levar a crescer. A decepção, porque você fazia um ideal de espiritualidade dessa pessoa, e a realidade é outra. Esse outro dia aqui, esse susto, pode ser um susto não espiritual ou ministerial, mas pode ser um susto emocional. Essa pessoa parecia tão calma, e você descobriu que ela não tem nada de calma. Essa pessoa parecia ser tão centrada, tão equilibrada emocionalmente, ela não é. Essa pessoa parecia um monte de coisa que você achou que ela era emocionalmente, e ela não é. E no outro dia, depois do casamento, na convivência, um dia depois, uma semana, 6 meses, você descobriu tanta coisa sobre os limites, traumas e problemas emocionais do seu cônjuge, que você está assim: meu Deus do céu, me enganaram, casei errado, o pacote veio trocado. Esse susto aqui também pode ser um susto físico, porque a pessoa, eu tenho várias histórias para contar, que eu lembro aqui de cabeça, de uma menina que eu conheci bem gordinha, e aí ela entrou na adolescência, secou, para quê? Para casar, casou e voltou a ser uma catedral do Senhor Jesus. Muita gente se sentindo enganado fisicamente. Por quê? Existem pessoas que não se importam. Olha para mim, querido. Olha para mim. Eu não me importo
se a minha esposa for gordinha. Eu não ligo, pelo contrário. Eu até prefiro. Apesar de que ela está magrinha. Mas eu não me importo. Porém, a pergunta é, e o seu marido? Ele se importa? A minha esposa também estou magrinho, graças a Deus. Pelo menos está enganando a roupa aqui. Mas a minha esposa não se importa de eu ter engordado. Pelo menos é o que ela diz. Mas, e a sua? Ela se importa? Pastor, meu marido diz que se importa, mas eu já era gordinha. Ah, então você está liberada. Você está liberado. Mas, se ele não casou com você, ou ela não casou com você desse jeito, vocês têm que conversar sobre isso. Por quê? Porque, irmãos, nós temos a tendência de esconder os nossos defeitos na época do namoro e querer simplesmente soltá-los depois do casamento. Então, no outro dia, quando você acorda, você pensa que você casou com a Raquel, ou com o Raquel, e você acorda com o Lia ou a Lia. E você leva um susto, porque você não casou nem espiritualmente, nem emocionalmente, nem fisicamente com essa pessoa que apareceu depois de 24 horas, ou depois de 6 meses, ou depois de 1 ano. E aí a pessoa vem e começa a ter aquele sentimento de casei errado e fui enganado. Eu quero dizer para você que se você quiser ter o casamento dos seus sonhos, um dia você sonhou, você está tendo uma realidade, mas você precisa voltar a sonhar. Diga amém. Mas antes disso, segunda coisa. Pastor, eu vou dar a solução já, mas antes vamos lá. Pastor, eu quero ter o casamento dos meus sonhos. Então, assuma a responsabilidade. Mesmo sem entender muito o que eu estou falando, olhe para o seu marido, olhe para a sua esposa, por favor, pode olhar. E diga assim para ele ou para ela: para termos o casamento dos sonhos, precisamos assumir a responsabilidade. Então agora você tem a oportunidade de fazer cara de profeta, dedo de profeta e dizer: assuma a responsabilidade. O que é isso aqui, pastor? Bom, na hora que a gente casa e a gente olha e vê que não casou com a Raquel, casou com a Lia, o que a gente quer fazer? Arrumar um culpado. Tem gente que deixou de ser amigo do outro porque foi ele que apresentou a mulher para o cara. Maldita a hora que eu fiquei amigo desse miserável que me apresentou a minha mulher, pastor. Quero conversa com o cara. Você é amigo o quê? De quem é a culpa de você ter casado? A culpa é do meu sogro, pastor. O Jacó botou a culpa em quem? No Labão. Levantou, viu a Lia. Ô Labão, tu me enganou, rapaz. Olha lá, não é a Raquel. Até pouco tempo atrás eu li essa história aqui e eu achava que o Jacó tinha sido 100% enganado, mas não. Você sabe qual foi o erro de Jacó? O erro de Jacó foi não procurar saber as leis do casamento. Porque aqui no verso 27 diz assim, no verso 26, Labão respondeu: ô seu Jacó, aqui não se casa a mais nova antes da mais velha. É lei. É cultural. Aqui na nossa cultura, aqui na nossa terra, a gente não casa mais nova antes da mais velha. Eu estou dentro da lei, amigão.
Você é que deveria ter procurado saber as leis do casamento. Então, eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que culpa Deus. Pastor, eu orei, eu jejuei, pastor, e Deus deixou eu casar com essa pessoa. Eu fiz tudo certinho, pastor, eu segui tudo. Como é que pode eu ter casado mal desse jeito? E querendo ou não, sem querer ou não, a gente põe a culpa em Deus. A gente põe a culpa no pastor. Você já foi culpado? Eu já fui. Impressionante. Recebi uma mensagem no Facebook desaforada. O senhor me enganou. O senhor deixou eu casar, eu era uma menina de 26 anos. Sério? Eu, por causa do MDA, respondi com muito amor e carinho. Antigamente eu falava, se lascar, menina. Oxi, mas a culpa é minha. Sentei com a menina, falei quem era o cara, falei gente boa, gosto dele, mas é preguiçoso. Sabe qual é o problema, irmão? Vou falar pra você qual é o problema. Quando a gente está namorando, a gente fica cego, surdo e mudo. Não ouve ninguém, não vê defeito. As pessoas tentam mostrar para nós, tentam falar, tentam dar dica. A turma não tem, infelizmente, aquela coisa de ser sincero e falar. Eu falo e mais, eu falo na frente da pessoa. Peguei um casal um tempo desse atrás, sentei os dois e falei assim, querida, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Não me bate não vamos brigar não, pelo amor de Deus. Mas deixa eu te falar, eu não queria ele para casar com uma filha minha, nunca! Viviam brigando, se atracando, até se desrespeitavam e ele batia nela. Eu falei, que dia, rapaz? Você bate nela porque ela não tem pai, porque ela não tem irmão, rapaz. Eu falei, não falo nas costas. Peguei uma outra e falei assim, minha filha, pelo amor de Deus, esse menino aqui namorou 500, já traiu, você vai ser traída. Mas a pessoa não ouve. Então, a gente quer responsabilizar Deus, culpar o pastor, culpar o amigo, culpar o cunhado, culpar não sei quem, culpar a pessoa. Ela me enganou. Ele me enganou. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você quiser ter o casamento dos sonhos, você vai ter que assumir a responsabilidade. Posso te falar a verdade, gente boa? Quem casou foi você. Embala que o menino é seu. Quem aqui segue a gente no YouTube e já me ouviu outras pregações, já me ouviu falar do Ricardinho, que hoje tem 14 anos, aos 11 anos de idade, a Vivi, o Milton já viram essa pregação, acho que eu vi certeza, do Ricardinho pregando na igreja a primeira vez. Ricardinho chegou para mim e falou, papai, eu tenho uma palavra de Deus, se eu pregar. Eu falei, não, se você tem a palavra, você que vai pregar. Aí ele ficou com medo, mas ele orou, a gente ajudou, ele preparou a palavra para pregar. Ficou muito nervoso, tem no canal do YouTube, tá lá, tem 1000 e tantas visualizações o Ricardinho, se não me engano. 500 e tanto, 1000 e tantos. O Ricardinho pegou o microfone, bem nervoso, 11 aninhos de idade, diante da igreja, e ele pegou e começou a pregar, e o tema da mensagem dele foi, Deus não tem nada a ver com isso. E sabe qual é a primeira coisa que ele fala? Uma das primeiras coisas que ele fala assim, irmãos, eu fico tão triste, ele chorando, ele chora na pregação. Fico tão triste porque as pessoas estão passando problemas e ficam colocando a culpa em Deus. E aí ele pegou e falou assim, você casou mal. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, Deus não tem nada a ver com isso. A culpa não é de Deus, você casou porque você quis. Nós temos uma pessoa em comum, que a gente conhece, que disse assim, eu queria ter desistido do casamento. Uma semana, mas não deixaram. Como assim não deixaram? Te amarraram? Botaram arma nas suas costas? Não. Casou porque quis. Assuma a responsabilidade. Pastor, eu não sabia que a mulher tinha que ser submissa. Pois é, já era. Agora avisa todo mundo que você puder.
Chega para as solteiras e fala, minha filha, me dá seu WhatsApp aí. Para não falar na frente de ninguém, manda. Menina, quando você casar, acabou. Você vai ser liderada, você vai ter que submeter, assim, assim, assim. Fala a verdade para as meninas, para saber. Faz por elas o que não fizeram por você. Mas para você já era. Pastor, eu não sabia que quando eu casasse, eu ia ter que dar o melhor carro para minha mulher. Pois é, meu filho. Eu não sabia. A Bíblia manda você dar o melhor para a sua mulher. Porque Jesus fez assim, o modelo é ele. Pastor, eu não sabia que eu não ia poder negar sexo para o meu cônjuge. Pois é, já era. Não pode dizer não, a Bíblia que diz. Pastor, eu não sabia que. Então foi isso que Jacó quis fazer. Ô Labão, o Labão não sabia disso. Problema, rapaz, as leis do casamento estão aí, ó. Estão aí. Como é que tem casamento de sucesso? Está ali nos DVDs, ó. Como é que faz para ter uma vida sexual, não separar, se tornar amigo do cônjuge, perdão na família, os demônios que você tem que expulsar, está tudo ali. Pega e vai aprender. Quem não casou ainda, vai pegar o livrinho Como Saber. A pessoa certa, cuidado com o seu namoro, mentira sobre o casamento. Vai se informar, mas não case e depois queira colocar a culpa nos outros. Nós temos que assumir a responsabilidade do nosso casamento. Posso ouvir um amém? Outra coisa, irmãos. Esse negócio de assumir a responsabilidade tem um outro lado da moeda. Qual é, pastor? O outro lado é o seguinte: tem pessoas querendo viver uma utopia. Parece que existe um casamento que não tem problema. Parece que existe um casamento que não tem problema. Aí a pessoa está casada com seus problemas, com os seus desafios, com os defeitos do seu marido, com os defeitos da sua mulher, e a pessoa está querendo casar de novo, desistir do relacionamento, e pensando no ex-noivo, na ex-noiva, não sei, no marido, não sei de quem. Por quê? Porque está idealizando um casamento perfeito. Gente, pelo amor de Deus, vamos cair na real. Não existem famílias, não existem casais perfeitos. Todo mundo tem os seus problemas. O pastor Luciano Subirá e a Kelly tem problema, o pastor Milton e a Vivi tem problema, o Eibe e a Andréia tem problema, eu e a minha mulher temos problema, o Josué Gonçalves e a mulher dele tem problema, o Cláudio Duarte e a família dele tem problema. Quem que você quer citar aí? Quem? Deixa eu te contar uma coisa, tem uma pregação ali, ó. O tema dela é Jesus e seus problemas familiares. Jesus teve problemas com a família dele. E você não quer ter problema familiar? Como assim? O que você está querendo da vida? Você está com um sonho de adolescente? Tem uma moça na minha igreja que chegou para mim e falou para mim assim: pastor, eu acho que eu até contei isso aqui numa outra pregação, mas tem muita gente, né? Ela falou para mim: pastor, eu quero casar com um homem de 1,85 m. Loiro, olho verde, que tenha passado no concurso público, de preferência Tribunal de Justiça, carro, casa. Eu quero que ele seja santo, homem de Deus, um homem de Deus assim, pastor, bonitão. Eu quero que ele seja carioca e virgem. Eu falei: irmã, até eu quero esse homem, irmã. Me arruma ele. Cadê essa criatura? Alta, bonita, concurso público, crentão, santão, virgem, bonitão, maravilhoso, e ainda te esperando. Deixa eu te contar o resultado dessa menina. Está solteira. Está esperando. Escolheu esperar muito. Vamos acrescentar, né? Que isso? A pessoa está fazendo um ideal de quê? O que você quer? Você quer que uma mulher, depois da gravidez, tenha o mesmo corpo de antes da gravidez? Pelo amor de Deus, meu filho. O que você quer? Que depois de anos e anos... Eu falei da questão física quando é desleixo.
Quando pode ser. Agora, tem a questão da idade. Tem jeito, irmãos. Eu casei com era uma pessoa, sou outra. Eu olho no espelho e falo, meu Deus, onde é que saiu tanta ruga na minha... Tanta coisa. Minha mulher teve 3 gravidez, gente. Tem como? Não é a mesma pessoa. Não existe. Aí está fazendo um mundo da fantasia. Cai na real. O mundo é real. As pessoas têm problemas, nós temos defeitos, todo mundo tem desafios. Então, assuma a responsabilidade de saber que você foi talvez ignorante sobre o que era o casamento, as leis da mulher, as leis do homem, o que é viver a 2 e etc, etc, etc. E você tem que assumir a responsabilidade, talvez da sua ignorância, e assumir que não existe casamento nem família perfeito. É isso que faz pessoas trocarem de igreja toda hora, trocarem de casamento toda hora, trocarem de vida toda hora. Por quê? Porque estão em busca de algo que não existe. Essa perfeição só existe no céu. Então cai na real. Jacó queria uma coisa que não existe. Não queira uma coisa que não existe. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem problema. Tem gente que às vezes sonha, bobão, bobona, casar com não sei quem. Eu mesmo penso, uma mulher que sonha casar comigo, não sabe o que é conviver comigo. Ah, se soubesse. Só para você ter ideia, irmãos, meu sogro é bruto, meu sogro é ignorante, meu sogro é brutamontes, meu sogro não tem romantismo nenhum. E um dia desse eu cheguei e eu sou meio romântico, isso eu sou com a minha mulher, dou flor, ligo, mando beijinho e tal. E aí eu tô lá um dia com a minha sogra e fico de querer tirar onda. Falei, dona Regina, a senhora tinha que ter casado com um cara igual a mim. Ela falou, Deus me livre! Ó, minha sogra! Eu fiquei chocado, eu falei, meu Deus, no conceito dela, eu tô pior do que o meu sogro. Estou mal no conceito dela, pelo amor de Deus. E vai ver que é verdade. Só a Maíla que aguenta. Aí todo mundo chega. Ai, pastor, mas a sua esposa é tão doce. Ai, mas a pastora Maíla. Tu não sabe o punhal que ela guarda nas costas aqui, irmão. Esse tamanhozinho assim, ó. Mas de vez em quando ela chega e ó. Eu nem vi, quando eu saio já deu hemorragia, eu caí morto. Ai, como ela é linda. Ai, não sei o quê. Ai, se eu casasse com um homem desse. Você não sabe. Você não sabe, você não conhece, você não convive. Né? Você não cheirou meu sovaco, cheirou? Não sabe se eu ronco, não sabe o que eu faço, não sabe de nada. Então, deixa eu te falar uma coisa. Caia na real e assuma a responsabilidade. Amém? Terceira e última coisa. Então eu vou ter que sonhar de novo. Eu vou assumir a responsabilidade. E a terceira coisa. Primeiro, a realidade. Depois o sonho. Diga isso comigo. Primeiro a realidade. Depois o sonho. O sonho só vem com trabalho, irmãos. Ninguém casa com um sonho. A gente acha que casa com um sonho. A gente casa com o potencial sonho. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é a frase que nós usamos. E se for brincadeira, tudo bem. Se você fala brincando, ok. Mas se você fala com um fundo de verdade, esse é o problema. Qual é o problema? Já enganei quem eu tinha que enganar. O que está por trás dessa palavra, dessa frase? O que está por trás do já enganei quem eu tinha para enganar? Agora eu não preciso mais fazer nada, eu já casei. Agora eu posso engordar, agora eu posso ser quem eu sou, agora eu posso falar o que eu quiser, deixar de falar. Casou, pastor, já era. Enganei quem eu tinha que enganar. A gente fala isso, se for brincadeira, 100% brincadeira, tudo bem. Mas se não é brincadeira e tem um fundinho de verdade, e na maioria das vezes tem esse fundinho de verdade, esse é o problema. Por quê?
Porque a gente não entendeu que todo o trabalho e esforço que nós tivemos foi para casar. Agora, para eu ter o meu sonho, eu vou ter que trabalhar. Quando Jacó viu a vaca selvagem, a Lia, desesperou, o que Labão falou para ele? Trabalha mais 7 anos, e aí eu te dou a Raquel. O sonho vem com trabalho. Quem aqui tem formação superior sabe que o difícil, irmão, não é passar no vestibular. O difícil é concluir o curso. Porém, qual é o espírito de quem passa no vestibular? Ovo, farinha, carro, alegria, festa. Passou para medicina, passou para engenharia, passou para administração, passou para psicologia. O pai conta para todo mundo. Que alegria! Tem celebração por isso? Tem festa por isso? Tem razão para isso? Tem. Só que rapidinho a gente descobre que o difícil mesmo não é passar. O difícil mesmo é terminar o curso. Que começa com 40, 50 e termina com 10. Uau! Festa! Casei. Tendência natural. Já casei. Pé para cima. Curtir o casamento. Você agora entrou na realidade. E se você quiser viver um sonho, você vai ter que trabalhar por isso. Se o Jacó dissesse, não estou disposto a trabalhar mais não, ia ter que ficar casado com a Lia, com a vaca. Nós casamos e paramos de trabalhar, irmãos. Por isso não temos o nosso sonho. Por isso não temos o que nós idealizamos no relacionamento. Porque paramos de trabalhar. Relaxamos espiritualmente, relaxamos emocionalmente, relaxamos fisicamente. Você quer ver uma coisa? Quem aqui, antes do casamento, já era convertido, já era crente? Deixa eu ver, levanta a mão bem alto. Quem já era cristão convertido? Pronto. Então, você que já era crente, certamente, você tinha medo de casar errado. Sim ou não? Todo mundo tem, mas quem é crente tem o maior medo do mundo. Ai, meu Deus, se eu casar fora da vontade de Deus. Hoje eu estava orando no meu quarto, e eu estava lá, um tempo de oração, eu estava dizendo, Deus, não deixa meus filhos errarem na decisão deles de cônjuge. A Bianca está conversando com um rapaz aí, o menino é bonito, o menino é pregador, o menino é crente, o menino é uma bênção, parece. E eu estou lá, Senhor, se for o lobo, se for a vaca selvagem, manifesta logo esse negócio e abençoa meus filhos sempre para não errarem na decisão deles. O medo de que alguém case fora da vontade de Deus com a pessoa errada. Quem era crente tinha esse medo. Quem tem esse medo faz? O que essa pessoa, antes de casar, que é crente, tem esse medo faz? Ora e jejua. Acabei de pegar uma pessoa, quinta-feira eu pegava o voo, pastor Milton, tipo 9, 10 da manhã, e a mulher desesperada, eu falei, irmão, eu só tenho 7 horas da manhã para te atender. Atendi ela às 7 horas da manhã, então quando acontecia a oração ali, eu estava atendendo a irmã lá, uma senhora de mais de 50 anos de idade, o marido morreu, já tem não sei quantos anos, e agora apareceu um homem no negócio, e ela pensou, e ela dizendo para mim, pastor, eu achava que em 6 meses eu saberia dizer se é ou não é, porque eu já fui casada, sou uma mulher madura, experiente, cristã, então eu falei, ninguém me engana, estou há 1 ano e meio e eu não sei se ele é de Deus. A hora que ela falou para mim, estou orando e jejuando para não errar. Eu orei e jejuei, irmão. Fiz prova com Deus. Maíra orou e jejuou. Porque a gente não queria errar. Isso é trabalho para casar. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Parou de orar? Casou e parou de orar. Você ora pela sua esposa, queridão.
Ora. Para tudo. E fala assim: Senhor, eu quero colocar agora minha esposa na tua presença. A gente reclama que o casamento não está bom, mas não trabalha por ele. Você está orando pelo seu cônjuge. Você ora pelo seu marido. Que tipo de oração, pastor? Abençoando. Dizendo: Deus, eu estou numa situação horrível com ele agora. Quem está certo? Se é ele, Senhor, fala comigo. Se sou eu, fala com ele. Se eu tenho que mudar, fala comigo, me toca. Se ele é que está errado, eu acho que ele é que está errado. Lógico, a gente sempre acha que o outro está errado. Sempre, a gente quer Deus do nosso lado, né? Fica comigo aqui, Senhor, nosso inimigo. Quem está errado, Deus, fala comigo, me mostra, Jesus, toca. Por quê? Porque eu vejo situações de casamento que o cara tem toda a razão num monte de coisa, mas tem aspecto que ele está errado. Senhor, meu casamento, eu oro irmão, se eu orar, eu oro pelo meu casamento. Palavras que não faltam na minha boca: Senhor, eu quero ser sempre apaixonado, eu quero ser sempre amante da minha esposa, eu quero ser sempre fiel à minha esposa até a volta do Senhor. Eu oro pelo meu casamento, eu oro pela minha mulher, eu oro pela saúde dela, eu oro pela vida espiritual dela, ela intercede e ora por mim. Agora, o casamento, para ter sucesso, tem que trabalhar. Parou de orar, orou tanto para casar, orou tanto para o pai deixar, para a mãe deixar, orou tanto para ser em santidade, orou tanto para dar certo, para saber se é de Deus, casou e parou de orar. Parou de orar? Deixa eu te fazer outra pergunta: parou o romantismo? Parou o romantismo? Eu estou para encontrar esse homem que conquistou uma mulher sem ser romântico. Estou para encontrar. Eu quero que você se apresente para mim para eu contar. Encontrei um, irmãos. Encontrei um que namorou, noivou e casou sem dar um presente, sem levar para comer fora, sem falar alguma coisa, nem que seja batatinha quando nasce. Quero ver. Não, eu quero conhecer. Eu quero que vá o casal e a mulher diga para mim assim: pastor, esse camarada aqui, eu não posso cobrar nada dele, porque ele nunca me elogiou, nunca disse eu te amo, nunca me levou para comer fora, nunca me deu um presente, e eu casei assim mesmo. Duvido. Duvido. Aí você vai, casa. Aí a gente vem no encontro de casais e diz: dê uma flor. Isso é besteira. Sim, era besteira também no namoro e no noivado? Beija na boca, miserável. Quando era namorado e noivo, não beijava na boca também não? Não. Ah, então não precisa beijar casado não. Se não beijou namorado e noivo, não precisa beijar casado, só se você quiser. Se não fez gracinha no namoro, não precisa fazer gracinha casado. Agora, você trabalhou para conquistar, sendo romântico, casou e parou? Eu queria saber quem é o cara que ia casar com a mulher, que ela chegasse na porta da igreja e dissesse: anda logo! Na época do namoro. Anda logo, lerdão! Pastor, dá licença, minha namorada está me chamando. Duvido. Duvido. O cara ia ver que era uma vaca selvagem, ia fazer o quê? Terminar o namoro. Olha, minha filha, senti de Deus que a gente não deve continuar esse relacionamento. Duvido que a mulher que falasse para um cara: cala a boca, fizesse para ele: mas você, hein, cabeção? Você fez isso no namoro? Fiz, pastor. Chamei ele de pastel, de bocó, mandei ele calar a boca, gritei com ele na frente da mãe dele. Casou assim, casou, então ele não pode falar nada. Mas se você não fazia no namoro, por que pode fazer agora? Parou o romantismo? Parou o respeito? Parou a gentileza? Parou?
Eu não vejo, irmão, eu quero ver. Eu quero ver um casal de namorado descer do carro e o cara sair andando e entrando no restaurante. E a mulher tentando alcançar. Quero ver. Mas casal casado, eu vejo toda hora. Ah, mas que saco, mulher demorada. Bora, gente. Não vou nem dizer que você abria a porta para ela, que tem gente que ainda abria. Também os caras, aqui não adianta mais, né? Falar para namorado, os caras também exageram na época do namoro. Aí depois se lasca. Costuma mal. Abre a porta, puxa a cadeira. E na hora de casar, vai aguentar fazer isso o resto da vida? Não vai. Tá, pastor, eu nunca abri a porta para minha namorada, mas esperava ela. Eu duvido o cara, bora, anda logo, não vou casar com você desse jeito, não. Essa lesma. Hã? Namorado faz isso, gente? Não. Por que agora, depois de casado, perdeu o respeito? Perdeu a educação? Perdeu a gentileza? Parou de dar atenção? Não. É só falar. Senta um rapaz e uma moça que estão namorando. A mulher fala 2 horas e o cara está assim. Ó. Pronto, casou. A mulher começa a falar, vai direto ao ponto, vai, tá demorando. Ah, tá. Ué, mas era assim no namoro? Era bom, não era, irmão, ouvir a mulher falando no namoro, não era? E horas no telefone. Agora não tem paciência para nada. Andava toda arrumada, toda bonita, toda ajeitada. Agora, pelo amor de Deus, irmão. A gente ora para os camaradas e fala, esse cara merece o Oscar. Não, na boa. A mulher não se cuida, não se arruma, não se nada, pelo amor de Deus. O homem se anima pelo que vê, minha filha. O que ele está vendo? Parou de se cuidar. Parou. Agora, depilar, cuidar, virou pecado. Batom é do demônio, vermelho, não sei o quê. Mas agora, depois de casado, antes não. Você quer ter o casamento dos sonhos? Você casou com a realidade. Vai ter que trabalhar. Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para ter a ovelha doce. Irmão, vai ter que dar manutenção na sua esposa. A minha esposa achou base bíblica. Quando a Bíblia diz, irmão, a gente acabou. A minha mulher quer fazer plástica, quer fazer a manutenção, quer turbinar e tal. Eu falei, mas não precisa, isso não é de Deus. Ela falou, é bíblico. A Bíblia manda o marido apresentar a esposa sem ruga, sem mácula, santa e sem defeito. Falei, meu Deus, ela achou base bíblica. Agora eu vou ter que arrumar dinheiro. Vai ter que trabalhar, irmão. Você investiu, vai ter que continuar investindo. Vai ter que cuidar, vai ter que se esforçar. Quando Deus falou para Josué, vou te dar uma terra que manda leite e mel, vou te dar a terra da promessa, você vai entrar lá e é sua. Josué ficou todo feliz, igual você fica quando recebe uma promessa. Vou te abençoar, vou te prosperar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou te colocar na terra da promessa, Josué. Maravilha. Agora vai lá e arranca os gigantes. Ah, não, Deus. Vai lá o senhor e mata os gigantes. Não, eu estou contigo. Vai você e mata os gigantes. Josué, para você entrar na terra da promessa, você vai ter que se esforçar. Esforça-te e tem bom ânimo. Você vai ter que se esforçar, rapaz.
Não vai vir de mão beijada só porque a terra da promessa tem leite, mel e cacho de uva, não. Você vai ter que entrar lá, vai ter que matar os gigantes, vai ter que se esforçar. Minha irmã, você vai ter que se esforçar. Meu amigo, você vai ter que se esforçar. Senão, não vai ter casamento dos sonhos. Ter casamento bom dá trabalho. Dá trabalho. Meu casamento é bom, irmão, mas dá trabalho. Exige renúncia, exige morte, exige sacrifício, exige continuar trabalhando pelo casamento para ter a ovelha doce do seu lado. Amém? Agora eu quero terminar com o verso 31. O verso 31 diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada por Jacó, fez com que ela tivesse filhos. Raquel, porém, não podia ter filhos. Gente, olha aqui para mim, presta atenção numa coisa. Deixa eu perguntar para vocês. Deus viu que Jacó amava quem? Deus está vendo tudo ou não? Tá. Deus viu, para sua alegria, o Coxa sendo roubado pelo Vasco na Copa do Brasil? Quem é Coxa aqui? Eu sou Vasco, mas eu vi o roubo, é vagabundagem. Não, eu acho errado. Viu ou não viu? Como é que fala? Moralmente o campeão da Copa do Brasil é quem? É o Coxa. Foi garfado, está na cara. Deus está vendo o Jacó amando a Raquel. Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo que o Labão, apesar do Jacó não ter procurado saber as leis, o Labão foi mala também, porque o Labão podia ter falado: Jacó, ó, a Lia não casou ainda, é feia, é braba, você ora aí para ela casar, porque se ela não casar nesses 7 anos, ela vai primeiro. Mas ele ficou caladinho. Presta atenção nessa história, presta atenção. Aí, o Jacó pega, entra para o quarto. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Lia sabia que estava entrando lá na safadeza, sim ou não? Ela sabia que o Jacó estava esperando quem? Ela ficou caladinha. O Jacó lá, Raquel, e ela, ó. Então Deus está vendo isso? Tá. Mas olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Assim, o Jacó acordou, viu a Lia. Ele ficar chateado com a situação, tá certo? Tá, ué. Raquel sabe que ela entrou ali, escondido, para enganar. Não é possível que a Lia esperava que o Jacó acordasse e dissesse: no fundo eu queria você, menina. Graças a Deus, foi livramento. Ah, eu quero ovelha, doce, bonita. Eu queria você, horrorosa. Então, se o Jacó leva um susto, vai reclamar do casamento, e a Bíblia diz: Jacó então ama Raquel, que era quem ele queria, e despreza a Lia. Tem alguma coisa errada nessa história no coração de Jacó? Não, mas mesmo assim, a Bíblia diz, Deus vendo tudo, que Deus viu que Lia era desprezada. Mesmo a Lia tendo feito errado, pelo fato de ela ser desprezada, a Bíblia diz que Deus fez a Lia fértil e a Raquel estéril. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo, irmãos, que a minha realidade é fértil. E a ilusão é estéril. Eu aprendo que se tem algum cônjuge aqui desprezando o outro, ameaçando de divórcio, pensando na menininha, no rapazinho, querendo viver a vida, você está desprezando sua mulher, desprezando seu marido. Você pode até ter razão para desprezar, aspas. Você está desprezando, Deus vai se voltar para defender, abençoar e cuidar da pessoa desprezada. Quando Deus viu que a Lia era desprezada, Deus fez ela fértil. Quem aqui lembra de uma propaganda de um carro encostado no acostamento? O cara com um carro lá ruim, feio, quebrado, não lembro que carro era, e passa um carro grandão, bonitão, e o cara passa, e o cara fica com tanta raiva que ele põe fogo no carro dele. Quem lembra disso? Alguém lembra dessa propaganda? Cara idiota.
queimou o carro dele e ficou com que carro? Hã? Viu o cara passar, vamos colocar aqui, eu não lembro qual é o carro, mas digamos, uma Hilux SW4, o cara tem um Uno. Aí ele vai ficar com raiva. Tô com raiva dessa Hilux, desse carro. Põe fogo no Uno dele. E ele fica sem Hilux e sem Uno. Sabe qual é a melhor coisa que você pode ter, irmão? A melhor coisa que você pode ter é o que você tem. Chega na sua casa hoje com muita raiva e queima o teu colchão. Porque eu queria, pastor, aquele colchão magnético que liga, massageia, que um amigo meu custa 20 mil reais, que você deita, ele puxa a doença para o colchão e você fica todo 100%. Eu também queria. Mas só porque você queria esse colchão que alguém tem e você não tem, queima o teu. Queima. Se não for para ter o colchão magnético, esse aqui também não serve. Picota ele lá. Dá a tua casa para alguém porque ela só tem um quarto. Porque você mora num bairro simples. Querido, não pare de sonhar. Mas a melhor coisa que você tem é o que você tem. Você não vai casar com o Brad Pitt, minha filha. Você não vai casar com a Angelina Jolie. Você não vai casar com o marido da outra que é bonitão. Nem com a mulher do outro que é tão maravilhosa. O que você tem é o que você tem. O sexo que você tem é o que você tem. Não adianta fantasiar o sexo do outro, a cama do outro, a vida do outro, a igreja do outro. Eu queria que meu pastor fosse fulano. Eu queria que a minha igreja fosse outra. Eu queria morar nos Estados Unidos. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem que ficar feliz, se contentar, ficar agradecido e entender que o melhor que você tem é o que você tem. A mulher que eu tenho, irmão. Não é outra, não adianta. O filho que eu tenho é o que eu tenho, a filha que eu tenho é a que eu tenho, a igreja que eu tenho é a que eu tenho, o carro que eu tenho é o que eu tenho. É o Uno? É, mas é ele. É ele que me leva para o trabalho, tem que abrir os vidros, está calor, pelo amor de Deus, não esquenta no frio. Mas é ele que eu tenho. Jesus me dá um melhor. Mas enquanto eu não tiver um melhor, eu não vou queimar esse aqui. Agora, no caso do casamento, o que não vale é você orar. Mata ele logo para eu ter outro. Não. Trabalhe para que essa realidade que você tem se torne o seu sonho. Eu trabalhei muito para que a minha esposa se tornasse meu sonho. Ela trabalhou muito para que eu me tornasse o sonho dela. Trabalhe pelo que você tem. Volte a trabalhar pelo seu casamento, pelo seu relacionamento. Sabe por quê? Porque o que você não tem não adianta nada. Adianta o que você tem. Eu tenho que aprender a viver feliz com a minha realidade. Eu olho pastores que são, né, Milton? Pastores de 5 mil membros. Você queria ter 5 mil membros? Eu queria. Mas eu não tenho. E eu me realizo com o que eu tenho, sonhando com o que eu terei. Mas eu não estou aqui ajoelhado na minha cama. Mata, Senhor. Mata o pastor Sabá e que aquela igreja me convide, meu Deus. Oh, Senhor, teu servo merece ir para o céu. Uai. Você começou a igreja ontem, quer ter o carro que o Milton tem depois de quantos anos? Não, irmão. O carro do Milton é tão bom que eu estou querendo voltar nele para Brasília. Ah, eu quero ter o ministério do fulano. Sim, tem uma estrada aí para você percorrer. Enquanto isso, fique feliz, realizado com o que você tem. A sua esposa é essa aí, queridão. Seu marido é esse aí. Trabalhe pelo que você tem. Vamos orar.
Dê a mão, pelo menos, se você não puder abraçar. O pastor está muito ruim, então pelo menos dá a mão. Se puder abraçar, abraça. E queridão, não responsabilize, não culpe, nem mesmo sua esposa, nem mesmo seu marido, pelo que vocês possam estar passando. Ainda que seja culpa dele ou dela, não jogue isso. Sabe o que você tem que fazer hoje? Você tem que fazer assim: eu vou trabalhar pelo meu sonho. Eu quero ter, pastor, um casamento de sucesso, família abençoada. Eu quero ter, o que você quer ter? Uma vida sexual maravilhosa. Você quer ter um marido maravilhoso, uma esposa maravilhosa, um quarto maravilhoso. O que você quer ter? Trabalhe pelo seu sonho, volte a sonhar e volte a trabalhar. Volte a trabalhar. Então feche seus olhos e ofereça uma resposta para Deus do que você vai fazer. Não do que você espera que ele ou ela vai fazer, mas do que você vai fazer. Pastor, eu vou fazer a minha parte. Eu vou me esforçar. Eu vou voltar a trabalhar. Vou voltar a orar. Vou voltar a jejuar. Vou voltar ao romance, a gentileza, a atenção, o carinho, o perdão, a atenção, o cuidado, o amor. Eu vou assumir a responsabilidade, eu vou entender que todo mundo tem problema. E eu também. Eu vou enfrentar o meu problema, resolver o meu problema. Eu quero ter um casamento dos sonhos. E você ainda tem a grande vantagem de ter o Espírito Santo de Deus para te ajudar. A força sobrenatural do Senhor, o poder do Altíssimo para te ajudar, te dirigir, te fortalecer, te entusiasmar, te fazer ter de novo amor, fé e esperança. Amor, fé e esperança na sua família e no seu casamento. Ore. Ore, fale com Deus, ofereça uma resposta para o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue de olhos fechados. Eu acredito muito, irmãos, num princípio de que quando eu abençoo, eu sou abençoado. Eu queria hoje fazer uma coisa diferente. Você já orou por você, já colocou diante de Deus, você tem a oportunidade de ouvir essa mensagem de novo, de pensar, de orar depois mais. Mas eu queria agora que um casal procurasse outro casal e um abençoasse o outro. Tudo que você gostaria que Deus derramasse sobre a sua vida e sobre o seu casamento, você vai profetizar e desejar sobre a vida de alguém. Vocês podem vir assim, o homem sobre o ombro do homem, a mulher sobre o ombro da mulher, e vocês começarem a orar um pelo outro. Não precisa nem esperar um começar, o outro terminar. Já vira, enquanto um está orando por um, o outro está orando pelo outro, abençoando. Às vezes está fraco, desanimado, e Deus vai usar essa pessoa agora para te abençoar, para te fortalecer.
Em nome de Jesus, coloca a mão aí em alguém e abençoa essa pessoa mesmo. Saiba que eu declaro e profetizo: aquilo que você profetizar e liberar virá sobre a vida deles e sobre a sua vida. O que você abençoar, você vai ser abençoado. O que você determinar e profetizar virá sobre esse casal, mas virá também sobre a sua própria vida, em nome de Jesus. Se algum casal ficou sozinho, pode ser 3, junta aí de 3. Não fica ninguém sozinho não, para todo mundo ser abençoado, para todo mundo receber, no nome de Jesus. No nome de Jesus, seja abençoado, seja ministrado. Ao abençoar, você será o maior abençoado. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado pela revelação da Tua palavra. Muito obrigado pelos princípios, Senhor, que nos ajudam, que nos alimentam, que nos abençoam. Que esta palavra possa mudar a nossa realidade. Que possamos trabalhar pelo nosso casamento, trabalhar pela nossa família, lutar pelo aquilo que nós temos. Em nome de Jesus, cada casal, cada família, cada pessoa que entrou aqui hoje, seja pela Tua mão poderosa abençoado, tocado. Tenha, Senhor, da Tua parte perdão, graça, recomeço, vida, amor, paixão, força para trabalhar, força para sonhar, força para trabalhar, força para sonhar, para que possam desfrutar, meu Deus, da vitória, da alegria e de ter um casamento de sucesso. Tua bênção sobre o Teu povo, sobre os casais, sobre a igreja e sobre as famílias. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém.